um privilégio estar na casa do Pai, junto aos nossos irmãos, para participarmos da ceia do Senhor. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui na casa do Senhor, aos irmãos que não estão na casa do Senhor, mas estão participando ceia na sua casa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu fico feliz nessa noite em poder cultuar ao Senhor e receber nessa noite a nossa irmã Patrícia, que Deus abençoe, a sua mãe Irene, nossa irmã Irene, que Deus abençoe, nosso irmão João, a Letícia e o Lucas, e tem a pequenininha que eu não conhecia, né? E eu passei a conhecer nessa noite, é a sobrinha, né? É isso? É a sobrinha, Deus abençoe, viu? Irmão João é filho na fé, nós batizamos o nosso irmão João, né, irmão João? Fico muito feliz em vê-lo nessa noite, eles são lá de Conchas, a irmã Irene, irmão João, Deus abençoe vocês, viu? Amém? Glória a Deus, Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, e eu sei que nós estamos com o coração aberto para ouvir Deus falar conosco, não é? Eu fico feliz por poder estar junto com vocês. Abra sua Bíblia comigo, 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3. Verso 8. Você achou? 2 Pedro? Amém? Desculpa, irmãos, estou com a perna tremendo. Como os irmãos falam, não é? Estou com a perna tremendo. Primeira vez que me deram a oportunidade. A voz não sai, não é? Os irmãos acharam? Encontrou Apocalipse, aí você volta Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro. Amém? Segura nesse texto aí que eu quero fazer leitura do nosso texto oficial da ceia, que nós temos como um texto oficial da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Não precisa abrir, tá bom? Fique nesse texto de 2 Pedro. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, nós temos nessa carta uma observação. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós estamos fazendo menção da volta de Jesus. Nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Então, se passaram nesse período de 2000 anos, a morte, a ressurreição, a ida para a glória, a destra de Deus. E o anúncio da ceia do Senhor é anunciar que Ele vai voltar. Então todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte, porém Ele prometeu voltar. Então participar da ceia é lembrar a morte e a volta dEle. O texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 ao 18, a Bíblia vai dizer assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que também, amados, aguardando estas coisas,
procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, sendo segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém? Eu quero ministrar nessa noite, como é noite de Santa Ceia, é a noite onde o pastor fala às ovelhas, onde o pastor fala ao rebanho, e esta é a preocupação. Note que quando Jesus se reúne na noite da ceia, não estava a multidão, só estavam os discípulos. Então logo nós entendemos que quando nós participamos da ceia do Senhor, o assunto concernente à ceia do Senhor é para as ovelhas, da qual o Senhor tem escolhido dentre muitos. O Senhor escolheu a mim, escolheu a você. O louvor que as crianças louvaram nessa noite, você é especial, porque o Senhor te chamou. O Senhor chamou a cada um de nós para essa graça, para vivermos em graça e para estarmos no Senhor para todo sempre. Amém? E nessa noite eu quero ministrar marcas do cristão que aguarda a vinda do Senhor Jesus. Marcas, características daqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Pode sentar, por favor. Parece que quando nós nos voltamos para Deus, através da vida em obediência e do temor, parece que as coisas vão perdendo sentido à nossa volta. Aquilo que nós dávamos valor excessivo, nós passamos a entender que nos faz distanciar-nos do Senhor. Eu estava vindo nessa tarde a pé, eu coloquei um objetivo de todo domingo vir a pé para a igreja. É mais para falar com o Senhor do que para perder peso. Amém? Então, vindo para a casa do Senhor à tarde, eu vim falando com o Senhor, porque feliz é o homem, feliz é a mulher que passa a falar com o Senhor. Você já viu a expressão da oração e súplica? Quando nós reconhecemos quem somos e o senhorio, quando nós olhamos para a vida de um servo, o servo, quando ia falar com o seu Senhor, ele dobrava os joelhos em sinal de reverência e pequenez. Quando nós nos joelhamos para falar com esse Senhor, ou para estar em Deus, estar no Senhor, reconhecendo o seu senhorio, muito mais do que nós reconhecer o senhorio de joelhos, é quando nós colocamos o nosso rosto no pó, no chão. Quando nós colocamos o nosso rosto da onde nós viemos. A intenção de nós buscarmos ao Senhor é colocar o rosto no pó e enxergar da onde nós viemos. É enxergar a nossa natureza, e quando nós assim fazemos, nós conseguimos entender o coração de Deus para nós. A alegria de uma pessoa não consiste naquilo que ele pode conquistar à sua volta, mas naquilo que ele consegue ver em Deus na sua vida. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais dele nós temos. Quanto mais nós nos aproximamos, mais do Senhor nós conseguimos atrair. Quanto menos vazio nós tivermos, mais cheios do Senhor nós vamos ficar. Quanto mais vazio de nós mesmos, mais cheio do Senhor. Você já percebeu que quando nós passamos por uma adversidade, N adversidades, nós reconhecemos que não conseguimos mudar muita coisa da nossa vida. Você já percebeu que quando a adversidade vem sobre nós, nós reconhecemos quem nós somos realmente, porque nós não conseguimos mudar
a nossa vida. O estilo de vida passa a ser mudado quando nós entendemos que precisamos do Senhor e quando nós nos esvaziamos de nós, nos enchemos de Deus. A renúncia é necessária para nós. Nós precisamos renunciar a nós mesmos para receber ao Senhor, para receber a Deus. Nós precisamos de renúncia, renunciar a todo instante, renunciar aos nossos direitos, às nossas vontades, renunciar a tudo aquilo que nós achamos que temos como herança, para nós conquistarmos essa graça maravilhosa e vivermos em graça. Uma coisa é nós recebermos a graça, a outra coisa é nós vivermos em graça. Receber a graça nós recebemos quando nós entendemos que o Senhor... Você sabia que quando nós vemos uma graça de Deus manifesta em nós, através de uma intervenção dEle, o fato de nós dizermos assim, Senhor, eu te agradeço, não é o suficiente. Você sabia que Deus, Ele não se alegra apenas em nós dizermos, Senhor, eu te agradeço por isso que o Senhor fez na minha vida. Porque se apenas nós agradecemos com os lábios, mas o estilo de vida continua o mesmo, nós não estamos agradecendo a Deus. Nós não estamos sendo gratos ao Senhor. Quando nós agradecemos a Deus, é quando nós mudamos o curso da nossa vida em agradecimento àquilo que Ele fez por nós, sem nós merecermos. E quando nós vamos passando a viver em graça, nós conseguimos enxergar quem nós somos. Nós somos dependentes do Senhor. Nós temos duas naturezas, a natureza de baixo e a natureza de cima. A natureza de baixo, ela se satisfaz com aquilo que você consegue ver e enxergar. A natureza de cima, ela se satisfaz com aquilo que os olhos da fé mostram e revelam. Você sabia que a primeira coisa que o mal faz na vida de uma pessoa é cegar o entendimento? Cegar o entendimento, porque através do entendimento é que nós somos libertos daquilo que nós estamos sendo aprisionados por anos. É através do nosso entendimento, é quando nós entendemos. E a primeira coisa que Ele quer fazer em nós é cegar este entendimento. Note que a palavra cegar, ela denota os olhos, ela advém dos olhos. Ninguém pode ficar cego do ouvido, ninguém fica cego da boca, mas fica cego dos olhos. Então quando os nossos olhos terrenos estão vendo as coisas e nutre o nosso ser humano, os nossos olhos espirituais nutrem a nossa fé, a nossa esperança. É por isso que eu vejo pessoas que conseguem viver com tão pouco, e também vejo pessoas que com muito não estão satisfeitos com o estilo da vida que vivem. Então, logo nós entendemos que das duas naturezas que nós temos, a melhor de todas elas é a natureza espiritual que está em nós, e que é nutrida pela fé, que é nutrida pela vida com o Senhor. É quando nós deixamos as nossas vaidades, é quando nós nos aproximamos do Senhor, dizendo, Senhor, eu não preciso de muito para viver, eu preciso da Tua presença. Eu preciso da presença do Senhor, aleluia. E é essa presença que está aqui nessa noite, é essa presença que nos faz chorar, nos faz ter desejo do céu, nos faz ter desejo das coisas eternas. É essa presença que nós precisamos. E para atrair a presença de Deus, nós temos que nos portar como filhos. Como filhos. O filho atrai a presença do Pai. E é isso que Deus quer fazer em nós, atrair a presença dEle. Se o Senhor um dia nos chamou das trevas, porque tem pessoas aqui que estavam em situações variadas e outras nem tanto. Uns estavam em total decadência, como disse o diácono Alexandre, em total decadência. Deus teve que cavar um pouquinho mais para encontrá-lo no fundo do poço. Outros estavam no começo do poço, mas todos nós estávamos no mesmo poço. Todos nós estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. O Senhor nos achou. Como não ser grato a esse amor? Como não servir a esse Deus? Como não render ao Senhor a nossa vida e deixar Deus ser proprietário da nossa vida? Como não deixar Deus ser Deus da nossa vida? Então, nessa noite, o Senhor nos lança uma proposta de vida, um estilo de vida. O Senhor quer mostrar para nós um estilo de vida. Eu não quero transmitir apenas um conhecimento humano, porque conhecimento humano nós podemos adquirir em faculdades, nós podemos até mesmo se encontrar com teólogos e ter informações a respeito da Bíblia. Eu quero nessa noite transmitir o coração de Deus para nós. É aquilo que eu tenho
passado alguns dias buscando ao Senhor, não é para ter coisas, é para ter a presença dEle. Como é triste uma pessoa não sentir Deus. Como é triste uma pessoa não ter convicção de Deus. Como é triste uma pessoa que não consegue entender que existe um ser dentro e vive uma vida natural. O Senhor quer nos atrair para a sua presença. Como um pai chama seu filho, assim Deus está nos atraindo. Deus quer nos atrair como cordas de amor. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama. O que fazemos com esse amor? Você já se perguntou o que eu faço com esse amor? Quando uma pessoa se rende a alguém em amor, o amor recíproco é nada mais, nada menos do que como eu posso corresponder a esse amor. Um relacionamento passa a não dar certo quando não é um relacionamento de amor. Porque o relacionamento de amor atrai amor. O amor de Deus na pessoa de Jesus nos constrange. Como é que eu posso retribuir o amor com que Ele tem me amado quando eu olho para a ceia do Senhor? Como é que eu posso retribuir esse amor quando eu olho para a ceia do Senhor e ali eu vejo de alguém que morreu por me amar? Nós não conseguimos ficar indiferente a esse amor. É por isso que o amor a Deus me faz servir ao Senhor, servir pessoas. Servir a Deus e a pessoas é resultado da compreensão deste grande amor que nos constrange. O Senhor nos amou tanto, irmãos, que nós estávamos destinados à ira de Deus. Estávamos destinados à ira. Estávamos destinados a morrer eternamente. Cada um de nós que nos encontramos aqui hoje, diga-se de passagem, muito bonito, muito bonita. E nessa tarde, eu fiquei assim meio... Eu falei assim, eu não quero vestir vestimenta de crente hoje. Quase que eu venho de camiseta normal, não é? Quase que eu tirei os aparatos de crente. Quase que eu queria ser uma pessoa comum e normal. Quando eu cheguei na igreja, eu vi um senhor e uma senhora passando de mão dada do outro lado da rua, toda à vontade. Eu falei assim, meu Deus, talvez ele olhe para mim tão bonito assim e fica constrangido de entrar na casa do Pai. Então, são essas coisas que nós passamos a enxergar. Se nós gastássemos mais tempo numa vida de oração antes de vir para o culto do que se arrumar tanto, talvez a presença de Deus em nós seria mais real. Seria mais real. E a seriedade nossa concernente a isso, a nossa seriedade de servir ao Senhor transcende aos aparatos, aos amuletos, as coisas que nós achamos que são de grande valia para nós, sendo que as coisas simples atraem a Deus, atrai ao Senhor. Se nós deixássemos algumas coisas serem mudadas em nós, como nós mudamos de roupa, nós atrairíamos Deus para a terra. Nós tocaríamos mais pessoas. Eu tenho sido tocado pelo Senhor por esses dias, de uma forma diferente. De uma forma diferente. Para vencer a minha natureza, eu posso dizer que é alguém mais forte que eu. Para vencer o meu eu é mais forte do que eu mesmo. E isso Deus está permitindo a cada um de nós viver nesses dias. Nós estamos vivendo dias que não temos a liberdade de fazer o que queremos. Você pode ver, nós vivemos por decretos. O mundo hoje vive por decretos. Não pode entrar em certos lugares, não pode mais andar sem máscara, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você já percebeu que no mundo nós estamos vivendo de uma forma restringida, obrigados a viver da forma que ditam regras.
Você já percebeu que existem pessoas que ficam incomodadas com máscara? Uma delas sou eu. Você já percebeu que nós ficamos incomodados com as máscaras? Máscaras que cobrem a nossa face. Agora, no mundo espiritual também existem máscaras que cobrem-nos a face de Deus em nós. E nós precisamos não mais andar por regras, nós precisamos andar por amor. Nós precisamos andar por amor. Nós precisamos deixar que o amor de Deus inunde a nossa vida. Nós nos comportaríamos diferente. Nós nos comportaríamos diferente. Deus está visitando a terra. Alguma coisa tem que mudar em nós. Alguma coisa tem que mudar em nós. Amém? Quando nós olhamos para esse momento, os sinais evidenciam. Todas as coisas evidenciam que alguma coisa está prestes a acontecer. Eu estava no ano de 2002, no México, e eu estava visitando as pirâmides mexicanas dos aztecas. Eu estava passando por um comércio que tinha de coisas mexicanas. Eu estava passando por aquele comércio pequeno, aquele comércio ambulante que fica para turistas. Aí tinha um quadro com um relógio, e no lugar das horas tinham algumas figuras. E as figuras estavam predizendo algumas coisas da crença maia. Só que quando chegou no ponteiro que estava perto do meio, tinha como se tivesse tido uma grande explosão. Uma grande explosão. Eu fiquei encucado com aquilo, e eu, analisando a imagem, eu falei: o que será isso? Porque em cada ponto do relógio tinha uma figura representando algo. E quando chega perto do 12 em cima, tinha uma explosão. Aí eu perguntei para o ambulante, ele não sabia explicar, ele me levou para uma outra pessoa, e ele disse assim: na crença maia, não sei se vocês já perceberam que na bandeira do México tem uma águia com uma cobra nas garras. E a águia estava como se estivesse voando, e uma cobra na garra. Aí eu aproveitei também e perguntei: o que significa esta águia carregando esta cobra? Aí ele disse assim, que quando os maias, eles estavam para ter o território, ou era um povo nômade, e eles estavam visitando muitos lugares para fincar a sua estaca como nação, como propriedade. Aí eles tiveram uma revelação de que aonde tivesse uma águia com uma cobra nas garras, era para fincar ali as estacas. E deu-se na onde é o território mexicano hoje, que eles encontraram uma águia com uma cobra nas garras. É um povo místico. Não temos influência disso na Bíblia, porém são significados. São coisas que significam. Aí no relógio, quando eu perguntei a respeito do relógio, ele me disse que aquela grande explosão é que chegaria um tempo em que todas as coisas se findariam. Todas as coisas chegariam ao fim. E aquele relógio simbolizava o relógio do mundo. E ele foi me dizendo que cada figura do relógio, cada desenho do relógio, significava um tempo em que desde os maias eles viveram e estavam chegando até aquele momento, e que prestes estava por acontecer. Isso no ano de 2002. Nós já estamos no ano de 2020. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, que é aquilo que nós professamos como fé, nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos que estamos caminhando para um tempo aonde algumas coisas começarão a acontecer. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos observar um cenário que foi pintado pelos profetas, pelos apóstolos, pelos homens que andaram com o Senhor, por aqueles que viveram com Deus. Eles pintaram o cenário que nós estamos vivendo hoje, e aquilo que
a humanidade ainda vai passar. Nós estamos entrando num tempo escatológico, onde Deus, Ele está permitindo coisas acontecerem para que nós venhamos ver os sinais e sejamos despertados para uma realidade, espiritual. Então, quando nós olhamos para o texto que nós professamos como fé, que é o texto da nossa ceia, nós participamos da ceia, anunciando a morte do Senhor até que venha. E quando nós olhamos para a epístola que escreveu Pedro, que andou com Jesus 3 anos e meio, irmão, Jesus, Ele não ensinou apenas palavras, Ele viveu palavras. Jesus viveu palavras e transmitiu as palavras vividas a seus discípulos. E o estilo de vida de Jesus contagiou os discípulos. O estilo de vida de Jesus contagiou aqueles que estavam à volta dele. Então, quando nós olhamos para a escrita de Pedro nessa epístola, nós vemos que está impregnado da vida de Jesus, está impregnado dos ensinos de Jesus. Aqui o Pedro, pescador, aquele homem que não era tão letrado, mas era alguém disponível para Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. Nós não precisamos ser conhecedores intelectuais de muitas coisas. Nós só precisamos estar disponível para Deus. Nós só precisamos estar disponíveis para Deus. Aleluia. Nós só precisamos deixar que Deus tome a cada um de nós. Nós só precisamos que Deus tome a cada um de nós, para que nós possamos resplandecer a vida daqueles que estão à nossa volta. Aleluia. Nós não precisamos ter muitos conhecimentos, nós só precisamos ter um amor, uma chama que queima dentro de nós, que vai fazer você olhar para a Bíblia e vai fazer você chorar no pé da Bíblia, no pé da palavra de Deus, dizendo assim: Senhor, me alimenta, porque eu preciso alimentar pessoas. Aleluia. Me alimenta porque eu quero alimentar pessoas. Me alimenta porque eu quero trazer discernimento às pessoas. Então Pedro, na sua simplicidade, ele começa a escrever. Então Pedro, ele traz um pouco de mistura daquilo que vai acontecer no futuro e daquilo que vai acontecer antes. Pedro, ele traz para nós o esclarecimento daquilo que vai acontecer, mas ele começa a escrever pela sua falta de intelectualidade. Por isso que ele descreve Paulo no meio. Se você observar, ele vai dizer: mas Paulo escreve umas cartas com muita sabedoria que lhe foi confiado. Porém, algumas pessoas indoutas transformam estas palavras para viver coisas que iriam acontecer em um determinado tempo e coisas que iriam acontecer mais no futuro. Quando Pedro começa a dizer: olha, o dia do Senhor virá como ladrão, aí Pedro já traz o dia como ladrão, como também a vinda do Senhor para destruir a terra e fazer com dela novos céus e nova terra e um novo tempo. São dois períodos diferentes, são dois momentos diferentes. Jesus vindo como ladrão e Deus vindo como juiz. Então, na sua simplicidade, Pedro começa a transmitir esta palavra de forma que os irmãos pudessem entender. Olhe, que o Senhor prometeu vir, Ele disse que viria, Ele iria vir. Então nós precisamos ter algumas qualidades, nós precisamos ter um estilo de vida diferente, nós precisamos ter um estilo de vida diferente. Por isso que eu disse que nessa noite o Senhor quer mostrar para nós algumas marcas que evidenciam que eu realmente estou esperando a vinda de Jesus, porque o Senhor vem, Jesus vem, os sinais dizem que alguma coisa está por acontecer, e eu estou para dizer que a volta de Jesus, ela vai acontecer muito mais rápido do que nós imaginamos. A vinda do Senhor, ela está por acontecer, e ela pode ser a qualquer momento, a qualquer momento. Algumas coisas precisam estar claras na nossa vida, algumas coisas precisam ter direção clara na nossa vida. Nós precisamos expressar ao Senhor o amor suficiente para que nós venhamos estar marcados por Ele. Irmãos, quando nós amamos o Senhor verdadeiramente, Ele nos marca. Ele nos marca,
Algumas características em nós começam a ser evidentes de que alguma coisa está acontecendo em nós. Ele nos marca, o Senhor nos marca quando nós o amamos. A não dizer o selo do Espírito, irmão, cada um de nós tem um selo, aleluia. Cada um tem um selo, por isso que Paulo diz que nós somos selados com o Espírito, para o dia da redenção. Irmão, selados, olha só, selados, naquele tempo o rei tinha um anel, em que quando ele despachava um documento oficial, ele pegava aquele documento, aquele pergaminho, e ele pegava o seu anel que tinha o seu símbolo, o símbolo do seu governo. Olha, o símbolo do governo de um rei era impresso num documento, dizendo: aqui está o meu selo, eu selo isso para ser enviado a um lugar. Irmão, o Senhor, Ele nos sela quando nós entramos debaixo do seu governo, aleluia. O Senhor nos sela quando entramos debaixo do seu governo. Nós somos selados pelo Espírito, ou seja, somos atraídos para o Senhor e Ele nos sela com o seu Espírito, ou seja, o Espírito é o selo de que nós vamos chegar naquele lugar determinado, aleluia. O selo é a evidência de que nós vamos chegar naquele lugar determinado. Então alguma coisa está por acontecer. Então neste momento nós podemos observar que quando nós expressamos a Deus a devoção, aquela frase que é muito costumeira dos mais antigos, não é? Devoto, eu sou devoto a isso, devoto aquilo outro. Ser devoto na realidade é prestar a este ser, a esta criatura, a este Deus, um culto. Prestar um culto. E o culto não é simplesmente uma reunião como esta. Um culto é um estilo de vida. O culto é um estilo de vida. Então, quando eu tenho algo ou alguém com uma devoção, eu procuro viver segundo aquilo que aquela coisa me diz. Aquele algo me diz: eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer assim. Quando eu assim faço, eu me torno devoto. E expresso a minha devoção, ou seja, estou vivendo conforme aquilo que me foi dito e ensinado. Por isso sou devoto. Então, o Senhor, Ele quer imprimir em nós algumas características que está no contexto dessa segunda carta de Pedro. Então vamos lá. O cristão que acredita no retorno iminente de Cristo, a primeira pergunta que nós fazemos: você acredita na volta de Jesus? Aleluia. Você crê que Jesus está voltando? Então a primeira marca que evidencia que nós estamos esperando este Senhor, irmãos, a igreja primitiva, olha só, a igreja do primeiro século, que foi a igreja que recentemente havia visto, até porque existiam pessoas na época que viram Jesus se ascender aos céus, estavam no meio deles, eram testemunhas oculares, eram testemunhas que os seus olhos físicos haviam visto este fenômeno de que alguém morre e ressuscita. Irmão, preste bem atenção comigo. Se um parente seu, se um amigo seu, um colega seu, e você tem notícia que ele morreu, e este seu amigo dizer assim para você: eu vou passar uns dias na sua casa. Espera aí, mas morreu esses dias? Foi o que vai passar em casa? Não. Ó, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não é verdade? Imagine, irmão Roberto, você tem notícia lá: Roberto, faleceu um parente assim, assim, meu Deus, um parente que eu amava. Aí passa um mês, aí recebe a notícia assim: ô Roberto, eu sou fulano, vou passar uma semana aí na sua casa. Mas peraí, falaram que você morreu? Está entendendo? Então aqui nós temos o relato de uma pessoa, ou de pessoas que viram o Senhor morrendo na cruz, e depois ao terceiro dia ressuscitando com uma marca nas mãos e uma marca do lado. Olha, irmãos, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, viveu com pessoas que testemunharam isso, e foram tão atraídas ao Senhor, que quando Jesus estava se ascendendo aos céus, 500 pessoas estavam vendo o fenômeno acontecer diante de seus olhos.
Este Senhor começa a dizer palavras e de repente ele começa a subir, subir, subir. E de repente uma nuvem oculta Jesus dos olhos físicos. Aí quando eles estavam por perder a esperança, vem dois seres, dois anjos, dizendo assim: varões galileus, estão atônitos por ver esta figura, esta imagem, este momento? Eu vou dizer para vocês, da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. Aleluia. Da mesma maneira que os olhos começaram a olhar para cima e ver que ele se ocultou, eu vou dizer para vocês, da mesma maneira que a nuvem ocultou vocês dele, esta mesma nuvem naquele grande dia que ele vai voltar, não mais vai impedir de vocês olharem para ele. Aleluia. Então a igreja do primeiro século caminhou de forma assim, está andando para a rua assim, ó. Hoje nós andamos, olha só como que nós estamos tão desviados da presença de Deus. Como que nós andamos? Assim. Você já prestou atenção? Sabe qual é a figura de andar assim? Olhando para a terra. Eu estou andando na terra. Uhul, glória. Como que a igreja primitiva andava? A igreja primitiva andava assim, ó. Aí que momento, qual nuvem? Ele vai aparecer. Foi tão impactante, irmão, isso que aconteceu, que os escritores começaram a escrever coisas para que nós pudéssemos entender. O apóstolo Paulo escreve assim: portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Não estou dizendo, irmão, que nós tem que, olha só, não estou dizendo que nós tem que andar com o braço cheio de pelo, sovaco peludo, não é? Andar todo malacafento, todo mal acabado, não é? Banguelo, tudo arrebentado. Não, irmão, não é isso não. É entender que existem prioridades. Quantas pessoas que disseram assim: eu não vou na igreja, por quê? Porque eu não tenho roupa nova. Existem momentos da nossa vida que parece que nós precisamos viver mais com menos do que com mais. Ouvi esses dias essa frase. Existem momentos que nós precisamos aprender a viver com menos do que com mais. Então ali só, as características eram evidentes na igreja do primeiro século. Eram evidentes que eles passaram a viver no Senhor, porque ainda estava fresco na memória. E eu louvo a Deus que o mesmo Espírito que impulsionava aqueles irmãos a estarem atentos para a vinda do Senhor é o mesmo Espírito que atua ainda no coração de muitas pessoas, na vida de muitas pessoas. É o mesmo Espírito que atua e trabalha na nossa mente. Então, algumas marcas: o cristão que acredita no retorno iminente de Jesus Cristo se esforça para viver uma vida santa, sem culpa, como Cristo. O verso 11 vai dizer para nós: havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Irmãos, olha, a primeira característica é uma pessoa que se esforça para viver uma vida santa, uma vida de piedade. Uma pessoa que se esforça, presta atenção, olha essa palavra que expressa a nós, que se esforça. Aqui não está implicando que a partir do momento que eu me converto a Deus, eu sou santo. Eu sou santo no meu espírito, para que Deus possa habitar em mim. Mas eu passo a viver descobrindo a santidade através de um esforço e de uma entrega pessoal. A característica de alguém que está dizendo assim: eu estou aguardando a vinda do Senhor, eu estou me esforçando para ser melhor a cada dia, eu estou lutando comigo mesmo para ser melhor a cada dia, para viver uma vida santa a cada dia. Santo no expressar a vida, santo no viver a vida. Agora, eu quero que você fite os olhos nessa palavra piedade.
Essa palavra piedade, ela significa devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade, compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós estamos literalmente olhando para a vida de alguém que o Senhor teve piedade. Teve piedade. Aqui Jesus, ele expressa para esse homem que agora ele está ensinando alguém. Eu quero, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que você abra a mente para o Espírito de Deus agora falar com você. Todos nós estamos aqui como obras inacabadas. Inacabadas. Nunca rotule alguém de derrotado, perdido, desviado, fracassado, sem antes Deus concluir a obra. Concluir a obra. Porque quando nós somos atraídos para o Senhor, Ele nos ensina a ter piedade. Piedade, irmãos, ela está associada a uma conversão verdadeira, que veio através de um arrependimento. Olha só, o que é uma conversão? Conversão é você estar andando por um caminho, você sabe que está no caminho errado, mas de repente lá na frente tem uma palavra assim, uma placa assim, retorno, 500 metros. Eu que estou andando no caminho errado, eu tenho a possibilidade de encontrar um retorno e voltar e pegar o caminho certo. Isto é uma conversão. E quando nós estávamos no caminho errado, nós encontramos um caminho de conversão, escrito, aqui é Cristo, o retorno para o homem. Aleluia! Nós estávamos no caminho do pecado, perdido, tropeçando nas coisas, mas de repente brilhou uma placa bem grande dizendo assim, retorno, Cristo a 500 metros. Aleluia! E nós entramos por aquele retorno, e nós retornamos, e hoje nós estamos aqui. O retorno, ele vem através de uma decisão pessoal. Ou seja, quantos retornos não tem numa estrada? Quantos retornos não existem em uma estrada? Existem muitos retornos. Por que é que eu, sabendo que estava no caminho errado, não entrei por um retorno antes? Porque todos nós precisamos passar por uma experiência pessoal que nos faz retornar num tempo determinado. Olha só, encontrávamos a palavra retorno, passamos por ele e nem víamos. Mas o dia que Deus se revelou a nós, gerou em nós um arrependimento. E isso gerado em mim, um arrependimento gerado em mim, através de um encontro com o Senhor, o primeiro retorno eu voltei. Então, a piedade, ela está atrelada, grave bem o que eu vou dizer, a piedade está unida, atrelada à conversão. Se eu não passei pela conversão, eu logo vou dizer, Pedro já pode ir para o inferno, pecou contra o Senhor. Mas olha a piedade do Senhor, olha a piedade do Senhor, diz assim, olha, diga aos meus irmãos que estão na Galileia que eu vivo, ei, diga também a Pedro. Olha só, o arrependimento me leva a ser parecido com o Senhor. Por isso que eu creio na obra que Deus vai fazer na vida de todos, irmãos. Por isso que eu creio que Deus vai fazer obras maravilhosas na vida de todos que estão aqui. Eu creio em nome do Senhor Jesus que é uma questão de tempo você está aqui pregando. Porque pregar não é ofício, pregar é chamado que está dentro de nós, já desde quando nós nascemos. O que está relevante em mim é o meu arrependimento, porque eu posso viver sem pregar, mas eu não posso viver sem se arrepender. Cantar não é o meu ofício de chamado à salvação. Cantar é a expressão de gratidão, porém eu posso viver sem cantar, mas eu não posso viver sem se arrepender. Está entendendo?
Sabe o que Deus está nos chamando a viver? Viver em piedade é poder enxergar você na pessoa. É poder eu enxergar. Olha só, quando eu vejo alguém, eu falo assim, meu Deus, é questão de tempo, essa pessoa vai ser diferente igual a mim. Eu sei que a obra não está acabada. Eu sei que depende a mim, que é o que nós vamos ver outra marca também mais para frente. Mas olha só, cabe a mim orientar a perfeição de alguém. Nós nunca podemos discutir doutrinas. Discutir doutrinas, o que nós podemos é ensinar o caminho. Essa tarde eu estava vindo, encontrei aqui uma pessoa, vindo falando com o Senhor. Eu estava vindo, eu cheguei ali na subida aqui, veio um motoqueiro, aqueles motão, parou assim, eu até assustei, levantou a viseira. Ele falou assim, primeira coisa que me alegrei, me chamou de moço. Ele falou, moço, eu já me alegrei. Falei, é de Deus esse homem aí, é anjo. Aí ele falou assim, como eu faço para chegar na Marechal Rondon? Eu falei assim, é simples, você vai pegar essa direita aqui, nessa primeira esquina você vai virar à esquerda, vai chegar até o semáforo, do semáforo você vai pegar essa avenida reta, pode ir embora, você vai cair numa outra avenida, você vai estar quase na Marechal Rondon. Oh, muito obrigado. Aí eu voltei a caminhar, aí Deus falou assim, meu filho, eu chamei você para orientar pessoas para a eternidade. Porque orientar para a eternidade é muito difícil. Orientar para o momento é mais fácil. Receba, toma posse, entrega a chave, é mais fácil. Mas mostrar o caminho para a eternidade é mais difícil. Porque nós vamos exercer isto aqui, o ministério da piedade. Piedade. Enxergar o mistério da piedade. Isso é um mistério revelado não a muitos, a poucos. Mistério da piedade. Então olha só, a primeira marca de alguém que está dizendo assim, eu estou esperando a Jesus voltar. A primeira coisa é uma vida santa, ou seja, buscar a santificação dia após dia, até chegar à estatura de um varão perfeito. Aí entra naquilo que o Salmo diz, que o Senhor não se agrada na morte do ímpio, mas tem prazer na morte do justo. É quando o justo chega a um ponto que Deus fala assim, não vivo mais aí, vamos viver para cá, meu filho. Deus se agrada na morte dos santos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, a primeira marca. E o que é santo, irmão? Muitas vezes nós trazemos um conceito errado do que é santo, do que é ser santo. Todos os santos da Igreja Católica marcaram o seu tempo pelo estilo de vida que viviam. Eles nunca pediram para ser adorados. Nunca pediam para ser adorados. Mas o que marcou a vida deles é que eles viviam diferente. Ou seja, enquanto todo mundo estava indo numa direção, ele estava vindo na contramão. Então o conceito que nós temos de santo é quando nós olhamos para um santo daquilo que nós professávamos de fé e chegar diante dele e rezar, orar este é o conceito. Mas eram pessoas como nós, que para chegar a ser santo ou canonizado a santo, eles só andaram na contramão e não pediram para ninguém fazer preces em nome deles. Eles só andaram na contramão. Então quando nós olhamos para a forma mais singular de dizer sede santos, ou seja, ande na contramão daquilo que é profano, ande na contramão daquilo que é miserável, iníquo, ande na contramão, viva uma vida santa com piedade, aleluia. Aqui vai uma revelação, quem vive em santidade, vive em piedade, não impiedade, vive piedoso, amém? Aleluia. Uma outra marca que nós aprendemos, o cristão que acredita no retorno iminente de Cristo está mais interessado no mundo por vir do que no século mau. Verso 13, mas nós, segundo a sua promessa,
aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Em que habita o quê? A justiça. Irmãos, podemos pedir ao Senhor: Senhor, nos faça viver bem aqui, de forma que aquilo que o Senhor produzia em minha vida, eu possa produzir no seu reino. Me faça viver aqui, Senhor, de forma a olhar para mim, satisfeito, e poder olhar alguém e ajudá-lo, enxergá-lo, ter outros olhos. Então, o cristão que está aguardando a vinda de Jesus, ele consegue transcender o mundo físico e ver aquilo que está por acontecer no futuro. Porque aqui é injustiça, lá é justiça. Aqui é injustiça. Injustiça. Muitas coisas nos faz enxergar a injustiça. É por isso que alguns cristãos desfalecem na fé. Olhe o que Deus vai falar conosco. Não olhe para o ímpio de forma a dizer assim: ele é abençoado, ele tem e eu não tenho, ele faz e eu não faço, ele é e eu não sou. Nunca chegue a esse nível. E a maioria das vezes que nós desviamos na fé é porque nós olhamos a vida do ímpio, e o ímpio parece que não tem sofrimento, não tem dor. Parece que ele não padece as nossas necessidades. Isto é injustiça. Mas quando nós temos a mentalidade daquilo que vai acontecer conosco, nós procuramos alimentar a nossa fé. Continue caminhando, porque o mundo que você vai viver para todo sempre é justiça. Justiça. Me direciona no caminho da justiça, pediu Davi no Salmo 23. Justiça. Uma outra coisa, irmão, meu Deus do céu. Uma outra coisa, o cristão que acredita no retorno iminente de Jesus se preocupa com a salvação daqueles despreparados para o encontro com Cristo. Aqui está aquilo que é o mais importante para nós, que eu vejo que é o mais importante para nós, ou uma das coisas mais marcantes na nossa vida. Eu tenho que me preocupar com a salvação daqueles que ainda não estão salvos. O apóstolo Pedro vai dizer para nós no verso 15, ele vai dizer assim: e tende por salvação a longanimidade no nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas. Olha só o que ele vai dizer: nós temos que procurar a levar aqueles que ainda não têm o pleno conhecimento do Senhor, levá-los ao entendimento de Cristo, a compreensão de Cristo. Esta é uma das marcas evidentes de que nós estamos aguardando a vinda do Senhor, porque se nós olhar para nós e enxergarmos a nós mesmos, irmãos, qual a diferença do vidro e do espelho? Qual a diferença? Não tem diferença. Você sabia que não tem diferença do vidro e do espelho? A única coisa diferente entre um e outro é uma lâmina de prata que bloqueia a visão e reflete para nós. O espelho, quando nós olhamos para o vidro, nós conseguimos enxergar do outro lado. Quando nós olhamos no espelho, nós enxergamos a nós mesmos. E sabe o que essa lâmina de prata mostra para nós? O egoísmo, o egocentrismo, o hedonismo. Quando eu não compartilho aquilo que eu tenho e aquilo que eu recebi do Senhor, por isso que Paulo diz para nós no texto base da leitura, ele vai dizer assim: eu ensino a vocês, porque primeiro eu recebi do Senhor. Eu ensino a vocês, porque primeiro eu recebi do Senhor. Então eu sei que eu não posso ter na minha frente um espelho, eu tenho que ter um vidro. Porque tudo aquilo que eu sei da minha salvação, eu compartilho a alguém.
E a marca, irmão, evidente de uma pessoa que está esperando a vinda de Jesus é olhar para uma pessoa que ainda não conhece o Senhor e dizer que há salvação. Que há salvação. Nós precisamos evidenciar essa marca em nós. Meu Deus, eu vou avançar que não dá tempo, irmãos. Eu falei que ia falar só meia hora. Mas não tem jeito. Não tem jeito, parece que flui em mim. Não é? O cristão que acredita no retorno iminente de Jesus tem preocupação a salvar aqueles. Olha o que Tiago vai dizer para nós, irmãos, capítulo 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Agora olha o que ele vai dizer, ele compara a paciência que nós temos que ter. A paciência, aquilo que é gerado em nós, que gerou no salmista, que escreveu o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. É esperar com paciência. Existem várias formas de esperar, mas o que agrada ao Senhor é com paciência. Agora olha só, Tiago ele vai dizer assim para nós, irmãos, sede pois pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, Jesus não veio. Se porventura você vier à sepultura, eu posso dizer para você, seja paciente até a morte. Pastor, é difícil porque às vezes eu perco a paciência. Pastor, eu perco a paciência, tem hora que eu perco a paciência. Aí ele vai comparar a paciência que o Senhor se agrada ao lavrador. Aí ele vai dizer, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Está próxima, seja paciente. Aí aonde que eu vou exercer esta paciência? Aonde que nós vamos exercer esta paciência? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Aonde que eu exerço a paciência? Não, pastor, eu exerço a paciência no chuveiro, pastor. Lá eu fico 10 minutos, 20 minutos, só no manto. Não, irmão. Exercer paciência num ambiente como esse. Exercer paciência num ambiente como esse. Exercer paciência num ambiente como esse mesmo. Exercer paciência é num ambiente de guerra, é num ambiente de luta travada, é num ambiente desse, de afronta, é num ambiente desse, é exercer paciência. Ah, pastor, é mole, né? Não é não, irmão. Não é mole não. Nós temos que entender que aquele que morreu por nós teve muita paciência. Lembra das suas noites? Encharcado. Hã? Vamos aqui. Hã? Carlos bebia muito, André? Não? Graças a Deus, né? Ó. Não, peraí, só a última, vai, toca aí, sanfoneiro, vai. Não é? O galo cantando de manhã e estavam os bonitos suados até o tutano. E fora fafunha. Não é? Lembra? Só a última pedra, mano. Lembra? Sabe o que Deus está expressando para nós? Ele exerceu paciência conosco. Exerçamos o ministério da piedade em paciência, porque o juiz está às portas. O juiz está às portas. Não é tempo de nós. Às vezes eu imagino comigo mesmo, irmão, se tem uma pessoa que luta consigo mesmo, sou eu. Se tem uma pessoa que luta consigo mesmo, este sou eu. Talvez eu seja a pessoa que mais luta consigo mesmo, sou eu.
Porque esta revelação que passo a você, primeiro bateu em mim. Esta revelação para tocar você nessa noite, através dessa palavra, primeiro tocou a mim. Ou seja, primeiro visitou a mim. Deus me abriu o entendimento para que eu pudesse transmitir a vocês. Por isso que eu digo, irmão, talvez a pessoa que mais lute consigo mesmo aqui nessa noite sou eu. Agora, a partir dessa noite vai ser você. Em nome do Senhor Jesus. A partir dessa noite talvez vai ser você que vai ser a pessoa que mais luta consigo mesmo. Mas olha só, eu luto comigo mesmo todos os dias, para não voltar a ser a pessoa que eu era lá no mundo, para não voltar a ser a pessoa que eu era lá atrás, para não voltar a ser aquele lixo de pessoa que eu era lá atrás. Eu digo para você que o Senhor teve paciência comigo. O Senhor teve paciência comigo. O Senhor me enxergava. Quando Ele olhava para mim, Ele falava assim: Ele não é essa pessoa. Ele vai ser uma pessoa que vai ser diferente lá na frente. Ele vai pregar a minha palavra. Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo: irmão, você consegue imaginar um homem que tinha uma espada na bainha andando com Jesus, e no dia que o seu melhor amigo foi quase levado para ser prisioneiro, naquele momento ele tira a espada e corta a orelha de um ajudante do sumo sacerdote. Será que se nós trouxéssemos para os dias de hoje, numa figura que tivesse talvez andando junto com você, e talvez você pensasse assim: ó, aquela pessoa era uma pessoa explosiva, chegou quase a matar uma pessoa, você vai dar crédito para essa pessoa? Olha que interessante. Você viu como nós tratamos quem é dependente químico? Sempre com o pé atrás. Você já percebeu que quando nós tratamos, ó, se porventura, as irmãs vão entender melhor aqui, as irmãs vão compreender melhor, não pelo estilo de vida, tá? Mas pela competitividade. Você imagine se entrasse uma prostituta aqui nessa noite. Eu tenho a plena convicção que existem mulheres aqui que já ia grudar no pescoço do marido, trazer para mais próximo na orelha e dizer assim: não olhe nem na cara. Tenho certeza. Eu tenho a plena convicção. Eu tenho a plena convicção, porque não por causa do estilo de vida lhe comparando com esta pessoa, mas pelo estilo de competitividade. Eu tenho a plena convicção que se chegasse um nóia aqui nessa noite, teria pessoas que não teriam coragem de sentar do lado. É isso que eu estou dizendo. É essa paciência em poder olhar e falar assim: daqui a alguns meses eu creio numa grande obra na vida desta pessoa. Por quê? Porque o juiz está às portas. Nós precisamos, irmãos, sinceramente do fundo do meu coração, nós precisamos se preparar para receber pessoas que nós vamos exercer piedade. Isto é característica daqueles que estão aguardando a vinda de Jesus. Aguardando a vinda de Jesus. Os anos passam e parece que nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Os anos passam e parece que vai ficando oculto na nossa mente. Parece que nós já nascemos de terno e gravata. Parece que nós já nascemos de saia. Parece que nós já nascemos salvos. Nós estávamos destinados à ira de Deus, irmãos. Nós estávamos destinados à ira do Senhor. Mas o Senhor usou de misericórdia para conosco. Ele sabia que nós carregávamos a espada. Ele permitiu nós termos experiência, para depois nós poder ensinar. Olha Pedro dizendo: irmão, eu quero dizer a vocês, tenham paciência. Porque alguém caminhou com o Senhor
e não esperou o Senhor dizer, não faça isso, a religião é terrível por causa disso. Você já viu que a religião, quando você fala assim, ó, não, pronto, é aí que a pessoa faz. É como nós ensinamos os nossos filhos. Quando você fala assim para o filho, ó, não faça isso, ele vai fazer só de birra, não é? Eu aprendi com o Senhor esses dias, não é com imposição do não, é quando nós temos uma experiência pessoal. Pastor, o senhor não está vendo, pastor? O senhor está vendo isso aqui, pastor? Calma, vai ter uma experiência pessoal, calma lá. Você vai ver que vai ficar melhor moldado do que quando a religião molda. Porque quando a religião molda é só pelo lado de fora. Quando a religião molda é só pelo lado de fora. Agora quando Cristo molda, o Espírito molda é pelo lado de dentro. Aleluia. É pelo lado de dentro. Quantas pessoas bonitas pelo lado de fora, mas horríveis pelo lado de dentro. E quantas pessoas que são malacafentas pelo lado de fora, mas são lindas pelo lado de dentro. Pedro pôde ensinar com autoridade, porque ele entendeu que o Senhor usou de paciência com ele. Paciência. O juiz está às portas. O Senhor está às portas. Exale essa marca sobre a sua vida. Exale. Exale. Exale essa marca. Porque quanto mais você exala essa marca, eu estou aprendendo com o Senhor muitas coisas, irmãos. Estou aprendendo com o Senhor esses dias, que eu me dispus. Amém? Muitas coisas. Muitas coisas. Eu quero em nome do Senhor Jesus, que da mesma maneira que o Senhor está me fazendo entender algumas coisas que antes eu não compreendia, que o Espírito de Deus também possa fazer você entender muitas coisas. E que você no seu secreto, nos seus momentos, venha descobrir a grandeza de Deus que há em você. O cristão que acredita no retorno iminente de Cristo permanece firme em meio à pior condição do mundo. Os sinais evidenciam que Jesus está à porta. Irmão, isso aqui é muito, muito forte. Olha só. Quantas pessoas ou quantos profetas dizem, nossa, isso vai melhorar, muita coisa vai melhorar. Irmão, eu vou dizer uma coisa, não vai melhorar. Não vai. Sabe por que não vai? Sabe por que não vai? Porque o pecado aumenta a cada dia. Como que pode melhorar pessoas lutando contra princípios de Deus? Como vai melhorar pessoas pegando a figura de Jesus e levando para o sambódromo e Satanás pisando sobre ele? Como vai melhorar? Não vai melhorar. O mundo não vai melhorar. O mundo pegou uma ladeira abaixo, é um caminhão sem freio, ladeira abaixo. Assim é o mundo. O mundo não vai melhorar. O que vai melhorar são as pessoas que servem a Deus. As pessoas que temem a Deus. Vai melhorar a si só, olhando para as coisas que estão acontecendo. Tem pessoas que olham para o mundo, irmão. Tem pessoas que olham para o mundo e falam assim, o mundo não tem mais jeito. O mundo só tem jeito quando Deus entra na pessoa. É quando Deus entra em nós. Essa é uma marca maravilhosa. O mundo está descambando, mas o cristão está na sua posição. Amém? Eu convido os irmãos, por favor, se coloquem de pé. Meu Deus, irmão, eu ia até mais tardão da noite. Deus está fluindo muita coisa boa aqui. Deus está fluindo muita coisa boa na nossa mente. O Senhor está fluindo em nós. E o que o Espírito de Deus quer deixar cravado no nosso coração é: eu realmente estou esperando a volta de Jesus. Eu realmente estou esperando que estes princípios na nossa vida sejam latentes em nós. Amém? Que o Senhor possa nos fazer
ser melhores dia após dia. Que o Espírito de Deus, que conhece a todos nós, nos ajude, porque nós não conseguimos. Nós precisamos do Espírito Santo.